agora à tarde. O pessoal de casa já está aí na frente do computador. Bem, a nossa roda agora, o tema é A Alma no Mundo, Contribuições Junguianas para Tempos de Crise, com a Leia Mato, Ana Maria Galrão Rios, Douglas Kawaguchi e Rafael de Santos. Eu falei rapidamente de alguns palestrantes hoje, e eu não posso deixar de falar que a Ana Rios e a Leia Mato são pessoas incríveis na minha vida, que sempre me incentivaram, me apoiaram, puxam a minha orelha quando precisa. E se o Freedom é hoje, também deve muito a elas duas. E os nossos convidados, Douglas Kawaguchi e Rafael de Santos, que também. O Douglas, eles são docentes. Ele ainda não é, mas vai ser, tá? Ele já tem aula programada. Eles são docentes do Instituto Freedom, e o meu agradecimento pela confiança de vocês estarem aqui conosco hoje. Pessoal, eu desejo uma boa roda para vocês. Eu tenho certeza que vai continuar sendo revelador, como tem sido até agora. Tá todo mundo olhando para mim? Então vamos lá, eu começo. Quem tem o nome que começa com a letra A está acostumado a começar a chamar Doral. Então, gente, o que eu tinha pensado para começar a conversa, eu dei uma olhada nos textos do Jung. Tem um texto que eu acho muito legal, que é o que ele propõe, é uma entrevista que fizeram na Unesco depois da Segunda Guerra. Eles pediram para alguns pesquisadores, para alguns pensadores da época, para dizer o que eles estavam propondo em nome da paz mundial, uma vez acabada a guerra. E esse texto do Jung está lá, tá no livro da... Daqui a pouco eu lembro, aí eu conto em que lugar que está. Mas o que ele propõe em nome da paz mundial é que cada um cuide da própria sombra e cada um saiba transmutar o próprio coração. O que ele realmente, ele fala que as transformações têm que acontecer dentro de cada um de nós, e se cada um perceber a própria violência, a própria intolerância, o próprio autoritarismo e a dificuldade de receber o outro e receber o diferente, de entender o diferente, é a melhor contribuição que ele traz como uma ideia para todo mundo em termos da paz mundial. E parece que tem uma fofoca que quando ele estava quase velhinho, morrendo, ele estava muito, muito deprimido, e quando o Fordham vai lá finalmente visitar ele, no finzinho mesmo, tipo na última semana de vida, o Fordham chega lá e já não tem mais visita, e aí o Fordham fica tentando, e a Ruth Baines fala que tá bom, pode visitar. Ele chega lá e encontra o Jung no murchinho, num canto, deprimido, e ele pergunta para o Jung por que o Jung estava deprimido. E aí o Jung fala que a vida dele não valeu nada e que a grande proposta e o que ele queria transmitir, ninguém entendeu nada, e que aquilo tudo era inútil e ele estava deprimido. Aí eles ficam conversando e o Fordham faz aquilo que qualquer um de nós faria, besteira, de ficar tentando falar para ele que ele é muito legal, que ele é um cara muito importante, que o mundo dele, que as ideias dele todo mundo conhece, E o Jung vai ficando cada vez mais murchinho, cada vez mais deprimido, até uma hora que ele fala: Michael, vai embora. E aí o Fordham vai embora, com aquela cara assim, e depois ele fica pensando que o Jung realmente queria que a gente tivesse entendido e que ninguém entendeu, era que é muito importante ter a consciência da própria sombra, ou lidar com a ideia de que o bem e o mal estão dentro de cada um de nós, e que se a gente não enxerga isso no outro, não tem caminho. Se a gente continua enxergando e projetando, não vai ter caminho de encontro. E eu fiquei imaginando hoje o que ele estaria vivendo com essa imensa polarização mundial, o que ele estaria pensando na gente hoje, o quanto a gente não foi para frente, o quanto a gente ainda não, eu não consigo, o quanto para mim é ainda muito difícil perceber a minha própria violência, o meu próprio autoritarismo, a minha própria intolerância em relação ao outro. Então, isso aí que eu queria começar falando para vocês e passar a bola aí para vocês que estão trabalhando com saúde pública, pensando a respeito aí dos indígenas, das novas formas, para a Leia. Eu estava ouvindo uma palestra... É no Vida Simbólica que está. Lembrei. Ouvindo uma palestra do David Tace falando sobre Jung, Hillman e projeções, a teoria das projeções e tal.
E aí ele fala algumas coisas em relação ao Jung muito interessantes, né? Primeiro que, assim, tem uma época do Jung que ele acha que as coisas estão todas nele, na gente, e tudo que a gente vê são projeções. Aí chega uma outra etapa da vida dele, ele questiona um pouco essa ideia das projeções, porque é como se assim, já tiraram tantas projeções, a maneira como a psicologia foi lidando, não, tem que resgatar as projeções, tira tanta projeção do mundo que o mundo está do jeito que está também, como se tivesse tirado além do necessário, né? E aí a discussão que o Teice traz é um pouco assim, o Jung foi desenvolvendo tanta coisa e foi tido, por conta de pensar a questão da anima mundi, como se ele estivesse fazendo um retrocesso, a questão do animismo, onde já se viu. E aí o que o Teice vai colocando é que, não, ele tenta fazer um resgate, ele tenta e ele vai olhar para tudo aquilo que ele já estudou, que ele falou, ele faz reflexões, mas como se aquilo que ele estava propondo só pudesse ser entendido no século XXI. O século XX não tinha ainda cacife, nem em termos de ciência, porque né, várias coisas foram acontecendo, vendo e pensando. E aí eu gostei muito dessa fala, como se agora, talvez até em função de tudo isso que a gente está passando, né, a gente pudesse olhar não só como projeção, mas tem um mundo doente, né, um mundo cheio de sintomas, um mundo que sofre, né, e que tem cheio de rachadura aí. Então, como lidar com isso, como a gente poder pensar, né, e reanimar o mundo, e não ficar tirando a alma do mundo, qualquer coisa do tipo. Tem uma fala do Hillman no Alma e Dinheiro, que o Hillman fala que quando Jesus falou dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele fez um grande desserviço para a nossa consciência, porque ele tirou a alma do mundo e tirou o mundo da alma. É isso. Então, que a gente tem que, de alguma forma, rever, corrigir Jesus, assim, discretamente. Eu preciso fazer terapia. Tem uma dissociação. Quer falar? Sim. Por coincidência, hoje cedo eu dei aula no curso de Nise, aqui do Freedom, que estava agendada a aula antes de eu saber que eu ia vir hoje para o debate. E o tema da aula foi o tema mítico do dragão-baleia, né, que o Jung estuda bastante nos símbolos da transformação, e a Nise retoma em imagens do inconsciente e retoma de uma forma super interessante, porque a Nise ela faz experiências, chega a fazer experiências teatrais assim, com pacientes psicóticos, né, a partir do mito do dragão-baleia. Quando ela prepara, que é um mito que fala de crise, né, um mito que fala de crise e renascimento. E quando eu estava preparando a aula, eu encontrei um artigo que foi super recente, que foi publicado na revista de psicologia da USP, agora no fim de junho, que é um artigo do professor Walter Mello, lá de São João del Rei, que é um cara que estuda muito a obra da Nise, junto com duas outras pesquisadoras, que eles fazem uma investigação da metáfora do escafandro na obra da Nise. Né? Vira e mexe, a Nise fala da coisa do escafandro. Para lidar com psicose tem que ter um escafandro. Para estudar o inconsciente tem que ter um escafandro. Só que isso não aparece nos livros dela, isso aparece em textos laterais, em entrevistas. E aí nesse artigo que eles publicaram na USP agora, eles vão então fazer uma investigação. Que metáfora que é essa? Né? O que a Nise está falando quando ela está falando de escafandro? E eu tinha posto isso na aula pensando no mito do dragão-baleia. Né? Falei baleia, escafandro, né? Para chegar na baleia. E lendo o artigo e pensando na aula, eu vi que também tinha tudo a ver com o tema da palestra, porque o escafandro é uma espécie de dispositivo mediador, né? É um dispositivo que, ao mesmo tempo que ele permite um contato, ele protege, né? E eu acho que, quando a gente pensa em crise, quando eu penso em crise, acho que tanto em crise num nível individual, se a gente for pensar uma crise psicótica, né? Ou se a gente for pensar num nível coletivo, uma crise social,
enfim, eu acho que a gente pensar em formas de mediação, formas de conseguir entrar em contato com isso que está acontecendo. E aí eles elencam algumas coisas que eles colocam que está dentro dessa metáfora do escafandro. Então a primeira seria uma relação afetiva. Então, vocês vão falar assim, para você conseguir lidar com alguém que está em crise, você tem que, antes de tudo, ter um vínculo afetivo. Né? Você tem que ter algum vínculo que sustente ali. Afetivo no sentido de você ter afeto mesmo por aquela pessoa, mas afetivo, porque às vezes, quando a Nise fala afetividade, liberdade, atividade, as pessoas confundem a afetividade com afetuosidade, né? Mas afetivo também no sentido de comportar diferentes afetos que apareçam, né? Quer dizer, então o terapeuta ou aquele que vai entrar em contato com uma situação de crise tem que estar pronto a ideia do vaso alquímico do Jung, né? O outro tópico seria alguma fundamentação teórica que te ajude a entrar em contato com aquilo que extrapola o nosso entendimento momentâneo, né? Seja uma crise ou seja algo que a gente não consegue entender de pronto, né? E eu fui atrás também, a palavra crise, né? Eu fui atrás da etimologia de crise. É interessante porque crise, ela significa um momento de decisão, né? Um momento de separação. Mas no primórdio mesmo ela vem de um verbo grego, que é a faculdade ou a ação de separar, né? A faculdade ou a ação de conseguir fazer um juízo, de conseguir separar. Então, em alguma instância, a crise é uma separação, né? Então, crise em algum momento também é uma espécie de antissímbolo, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque se o símbolo, né, é essa experiência de união, a crise é um momento, é muito difícil simbolizar, né? Alguém está numa crise de pânico, a gente não vai chegar, não, né? Quer dizer, vai dar um passo atrás, vamos ter ações mais elementares, um holding, um acolhimento, para num segundo momento a gente tentar, né, passar dessa fratura da capacidade simbólica, né, a gente tentar simbolizar alguma coisa em relação ao que estava sendo vivenciado ali na crise. Então eu achei curioso, porque eu estava hoje cedo conversando com os alunos sobre isso, sobre a metáfora do escafandro, e pensando na mesa de tarde, né? E agora haja dificuldade para simbolizar as crises que a gente está vivendo em termos planetários, né? Em termos, precisa de alguns Jungs aí para dar conta de... Acho que a gente está vivendo uma sobreposição de muitas crises, né? Enfim. Eu vou pegar o gancho da catástrofe planetária. Hoje de manhã eu estava vendo uma informação de que as 16 pessoas mais ricas do mundo, elas têm o equivalente a 4 bilhões, aos 4 bilhões mais pobres, né? E eu estava com essa coisa da crise, né, na minha cabeça. E é claro, né, que se a gente pensar em catástrofe ambiental, crise climática, isso está diretamente relacionado, né, com essa competitividade, esse individualismo do mundo que a gente está vivendo. E isso me trouxe de volta uns 12 anos atrás, quando eu estava começando o meu mestrado. Eu estava querendo... Eu pensei num tema relacionado com essa catástrofe ambiental, que a gente já se falava sobre isso bastante em 2013, né? E eu fui beber bastante na antropologia para fazer meu trabalho. Eu estava interessado no humano como visto, como separado do mundo, esse antropocentrismo, né? Do qual nós somos herdeiros, né? Pensar o humano como totalidade, né? Por exemplo, eu pensava na expressão todo mundo. Todo mundo vai fazer todo mundo, né? Mas todo mundo são todas as pessoas, né? Então o mundo é equivalente a pessoas, e quem não é pessoa, né? Onde é que tá? Eu estava muito interessado nisso. E aí eu comecei a ler me aproximar dos povos indígenas, dos povos ameríndios, e me marcou muito uma palestra do Eduardo Viveiros de Castro, aquele antropólogo carioca, né? Ele estava falando sobre a catástrofe ambiental, sobre o antropoceno, essa era, né, em que o humano virou força geológica, né, capaz de destruir tanto o planeta
a ponto de alterar a estrutura do planeta. E uma coisa que me marcou nessa fala do Viveiros de Castro, depois eu vi que está em outros textos dele, já que nós estamos no fim do nosso mundo, já que nós criamos o nosso próprio apocalipse, a gente poderia aprender com quem já teve o seu mundo destruído, que são os ameríndios, né, que são os povos indígenas. Esses povos têm a experiência de já ter visto o mundo deles acabar e estão aqui, né? E aí, a partir daí eu fiz uma pesquisa sobre os Yanomami em específico, mas os povos ameríndios em geral, e duas coisas me chamaram a atenção nesses povos. Primeiro, uma certa profecia de que o céu ia cair. Né, muito antes de nós brancos, eu digo nós porque numa visão ameríndia, os não indígenas são todos brancos, né, eles chamam assim. Muito antes de nós brancos tomarmos consciência dessa destruição planetária que a gente está conduzindo com tanta maestria, eles já falavam dessa profecia da queda do céu que seria trazido pelo povo da epidemia, aqui eu estou ficando nos Yanomami, né? Então isso já me chamou a atenção, essa capacidade de alguma forma, os xamãs, né, sentirem a alma do mundo e saber que está caminhando para um certo lado. Isso chamou a atenção, essa sabedoria deles. Só que tem uma segunda coisa que me chamou mais a atenção ainda. Quando eu fui atrás de alguns relatos de líderes ameríndios sobre essa catástrofe ambiental, né, pensa você ter o seu povo dizimado, né, por invasores e vivendo do jeito como eles vivem atualmente, né? Eu esperava no depoimento deles sobre esse tema o que eu acho que seria esperado para nós ocidentais, que é raiva, revolta, ódio, né, que é o jeito como a gente lida com esse tipo de coisa. E eu não encontrei isso em nenhum depoimento, isso me marcou muito, assim. O tom deles era um tom de estarrecimento, um tom de por que vocês estão fazendo isso? Isso me marcava muito, eu não entendo e fico estupefato de vocês estarem fazendo isso, o tom mais ou menos era esse. E uma certa expectativa de que talvez a gente tome consciência a tempo, né? Isso leva para um diálogo que eu estabeleci, que é uma das muitas diferenças importantes entre os ocidentais, vou considerar aqui para resumir nós ocidentais, e os povos indígenas, é a relação com a diferença. E é isso que eu queria trazer. Então, a cultura ocidental, ela empatiza, ela ama na igualdade. Né? Por exemplo, a gente se aproxima de alguém e começa a chamar de irmão. Esse aqui é meu irmão, ele é igual a mim. Né? E alguns antropólogos observaram que para vários povos ameríndios, quando você se aproxima de um outro, você não chama ele de irmão, você chama ele de cunhado. Cunhado, isso é interessante, cunhado. Por que o cunhado, né? O irmão, eu tenho uma relação simétrica com ele com uma outra figura que está em cima, que é a mãe, né? Por exemplo. Nós somos iguais em relação a ela. O cunhado não, né? É a minha esposa, mas é a sua irmã. Então nós somos próximos, mas a gente tem alguma diferença. E isso está bastante aprofundado, tanto na linguagem quanto nos modos de relação desses povos, né? Fica mais fácil de entender por que um membro desse povo considera um porco do mato um irmão ou um parente, né? A árvore, o peixe, né? Somos todos aparentados aqui, né? Porque a gente não precisa ser igual para ser aparentado. Muito da nossa crise atual, identitária, por exemplo, é esse movimento muito louco, né, que a gente tem de querer eliminar as diferenças. A gente precisa ser igual para eu me sentir parte de você. A visão ameríndia é o contrário. E aí tem uma abertura muito maior para a diversidade. Todo mundo é diferente e todo mundo faz parte desse mesmo planeta, né? Então isso me chamou bastante a atenção, né? E por quê, né? Claro, a gente, na crise que a gente está vivendo, global, ou a gente se sente aparentado do mundo inteiro, que é muita coisa, e é muito diferente da gente para tomar alguma atitude, ou a gente vai para o buraco que a gente está quase chegando, né? É muito engraçado pensar que, tecnicamente, é perfeitamente possível salvar o planeta atualmente. A gente tem todos os meios,
mas a gente não tem vontade. É muito louco pensar isso, né? Então a gente poderia, mas não vai fazer isso no paradigma em que a gente está, né? Que é um paradigma de competição, de individualismo, em que o outro está em oposição a mim. O outro é visto fora, né? Então você me fez tão mal, ou tá tão longe que você que lide com seus problemas, né? E aí nesse paradigma de cada um lidar com seus problemas, a gente não vai salvar a nossa casa, né? E o que esses povos que eu fui pesquisar, eles fazem, né, desde os tempos mais antigos, né, um acesso aos estados alterados de consciência, né, então há estados em que você vê certas dimensões psíquicas, e aqui que eu entro na psicologia analítica, né, certas dimensões do nosso inconsciente coletivo em que sim, nós somos todos aparentados, né, sejam animais humanos, não humanos, todos os seres, né. Então uma das vias que eu vejo para uma saída, né, ou talvez uma perspectiva nova para a nossa crise é o caminho de dentro, é o caminho que o Jung sempre defendeu, né, é para dentro, é no inconsciente coletivo que a gente vai encontrar o sentimento necessário para a gente talvez fazer alguma coisa em relação a essa crise que nós estamos vivendo, né. Enfim, esse é um primeiro momento que eu queria trazer para vocês, que é sobre crise global. Depois tem um outro sobre crise na ciência, crise na psicologia, mas eu não queria monopolizar a fala aqui e deixar só com essa introdução. Você falou uma coisa, várias coisas, Uhum. uma que me chamou a atenção um pouco daquilo que, né, a gente vai estudando, ou vendo Jung, ou no Hillman, né, que fala bastante num texto dele que chama Anima Mundi, a questão de que, assim, né, essa volta, ou isso que é ir para o mundo interior, né, ele diz que todas as coisas têm a sua interioridade, né, é a própria ideia de alma. Então, qualquer coisa, a mesa, o cachorro, a árvore, tudo tem interioridade, busca profundidade, busca ser lidado a partir dessa perspectiva, né? Então, para que a gente possa sair dessa ideia, o homem como o centro, né, da coisa toda. E nesse sentido, pegando pela ideia da queda do céu, um pouco de que assim, né, como é que a gente reanima, né, ou anima o mundo de novo? Por quê? A gente tem um olhar que tirou a alma do mundo, né? Quer dizer, tudo tem a ver com o homem, como se a terra, os rios, né, as matas não tivessem, só fosse um reflexo, sei lá, da gente. E na hora que tiram-se os deuses, ou o que é sagrado no mundo, né, a terra, o mar, a água, na hora que você tira isso, a terra vira um bem de consumo, como um imóvel. Então você pega, você tira o sagrado, você tira o teu compromisso de cuidar, de manter, né, de deixar aquilo vivo, porque aquilo tem um sentido. Então, aí tem um texto que eu não li, só escutei citado, do Hillman, que ele vai falar sobre ecologia. Então, a ideia de que se a gente não resgata essa ânima, né, do mundo, a gente vai ficando cada vez menos comprometido com o mundo. Então, a ideia de reanimar, né, é enxergar o Deus da montanha, o Deus da mata, do rio, de tudo isso que, de algum jeito, né, os povos indígenas trazem, né, muito diretamente. Por isso que alguns acham que se a gente tiver que reanimar o mundo nessa perspectiva, é voltar. E aí mesmo a ideia é que não é voltar, não é uma coisa antiga. Né? Se o Jung também tinha uma ideia, uma coisa moderna, seria algo pós-modernista, né? Nesse sentido. E eu gostei dessa ideia né, de a ânima do mundo, como é que a gente resgata ou volta a isso, cuida. Era isso, mais ou menos? Sim. Falando disso de um outro jeito, eu estava pensando aqui, hoje é dia de Nanã, e a Nanã é a lama primordial, é a matéria de que são feitos os corpos. E eu passei por uma experiência na semana passada que o filho de Nanã me falava
Ele falava assim: Nanã não aguenta mais vocês devolverem para ela, para o corpo dela, para o corpo da terra, corpos tão tristes e despedaçados. Nanã não quer corpos tristes, a gente precisa, quase assim, a gente precisa reaprender a enterrar corpos felizes, ou viver vidas boas, viver vidas felizes, se realizar, para poder devolver para a terra um corpo feliz e realizado, e não gente tão triste, gente tão despedaçada, gente vivendo e morrendo de um jeito sem sentido. É como se a própria terra tivesse entristecida e adoecida, porque a gente está enfiando dentro dela corpos tristes o tempo todo. Lindo. Né? Nanã não aguenta mais corpos, lama triste. Ela não quer mais lama triste no ventre dela, para construir novos corpos. E se você pensar que os novos corpos estão sendo construídos também a partir dessa mesma lama, imaginar que a gente também está oferecendo uma matéria triste para a construção da nova geração. Né? Sim, de certo modo a gente está vivendo um agravamento disso que o Doug falava, né? Eu estava vendo outro dia uma fala do Vladimir Safak, ele professor de filosofia da USP, um articulador político super importante, falando como isso que está acontecendo em Gaza, de certo modo, é um laboratório do sul global, né? Que isso que está acontecendo é um teste de dessensibilização do quanto as grandes potências estão dessensibilizadas diante do sofrimento imputado na periferia do mundo. Então, ele traz isso como um alerta. Não imaginem que isso é algo circunscrito a Gaza. O que está acontecendo em Gaza é um laboratório. Eu acho é o quanto, pegando um pouco a metáfora do Doug, o quanto a gente não está nem aí pro cunhado. Né? Se sofrer meu irmão, eu vou para cima. Enquanto é o cunhado, a casa do cunhado está pegando fogo, eu fecho a cortina. E eu acho que eu gostei, eu conheci o trabalho do Doug, mas não essa parte, já tinha ouvido ele falar sobre, mas eu acho que essa lógica do irmão e do cunhado, se eu entendi direito, assim, faz muito sentido, né? Assim, como que a gente faz para se relacionar com o cunhado, né? E não só para empatizar, não só com aquele que é parecido comigo, né? E eu acho que isso é meio que uma necessidade existencial mesmo nesse momento, né? Porque a gente está vivendo um momento de agravamento da destruição, né? Enfim. Uhum. Essa lógica totalitária, né, do que está acontecendo em Gaza, ela precisa de uma aniquilação do outro, né? Precisa do outro como totalmente distinto de mim, totalmente separado, quase um não humano, um não eu, né? Não nós, né? Um não nós. E, enfim, né? Nesse paradigma, sem estar juntos, a gente não vai sair dessa crise. Por isso que é uma coisa tão aflitiva, né? Parece que a gente está longe de se ver juntos, e acho que está mesmo, mas aparentemente é a única saída que a gente tem. Eu lembro daquele cineasta morto recentemente, o David Lynch. Ele foi naquele programa Roda Viva, há um tempão isso, faz uns 30 anos. E ele, apesar de ser um cineasta, ele estava numa vibe, já fazia tempo e continuou lutando, de grande defensor da meditação, né? Então ele estava já falando mais de meditação do que de cinema, e os entrevistadores, eles perguntavam para ele, mas qual que é a função, qual o benefício da meditação, né? E o David Lynch dizia, esse cineasta, ele dizia: a meditação vai salvar o mundo. E eles davam risada e faziam perguntas bem sarcásticas, assim, mas como é que você sentado vai salvar o mundo, né? Não é melhor levar um prato de comida para alguém e tudo mais? E ele tinha bastante razão, né? Uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem coisas para fazer aqui mais ativas, mas sem esse contato, né? Sem essa consciência de que a gente faz parte nós somos filhos e filhas de uma coisa muito maior, não vai ter jeito mesmo, né? Nesse individualismo exacerbado, não vai adiantar nada ser dono do mundo se o mundo não estiver mais aqui, né? Pensando na dificuldade, né? Como é que você lida com o outro, como você lida com o seu outro interno, né? Que traz a sua loucura, traz aspectos, né,
mal resolvidos ou inconscientes. É sempre um outro, né, que fica difícil ser. Conecta com o que eu falei que eu estava lendo, isso que a Ana está falando, porque quando a Anísia vai falar de um escafandro, é bem isso, né? Que se a gente for pensar o que é o psicótico, né? É alguém que está num estado psíquico, é quase o não eu, é uma alteridade total, né? Quer dizer, então, como é que eu construo um dispositivo de mediação para me aproximar desse outro que é tão diferente de mim, que está funcionando sob um regime de linguagem outro, né? Assim, como é que o macaco, que escafandro que ele precisava para conseguir talvez um escafandro para ir lá falar com o peixe, né? e que eu acho que é também o que a Leia e o Doug estão falando, né? Assim, como que a gente consegue, né, entrar em contato com esse outro, com esse não eu, né? E eu acho que, também retomando o Doug e a Leia, que tem a ver com a capacidade de entrar em contato com o nosso mundo interno, né? Onde está o peixe, o macaco, a água, né? Outro dia o Gambini foi dar uma aula no CAISM, que é o Hospital Psiquiátrico da Unifesp, lá na residência de psiquiatria, e eu fui lá escutar. E aí começou, a princípio era uma supervisão de caso aberta, mas descambou meio que para assunto político e crise ecológica, a ascensão da extrema-direita. E aí uma jovem que estava ouvindo, não sei se ela era da residência da psiquiatria, se ela era da psicologia, ela estava muito abalada, assim, ela pediu para fazer uma pergunta para ele, chorando. E aí ela começou a falar para ele assim, isso tudo me sufoca, porque já estava um tempão falando só de tema trágico. Isso tudo, ela estava mais pedindo uma ajuda do que fazendo uma pergunta teórica. E ele falou para ela assim, começa a anotar seus sonhos. Ele falou assim, você faz diário de sonho? Ela falou assim, não, nem sabia se ela era junguiana. Ele falou assim, começa a anotar seus sonhos. E também pensando para a mesa de hoje, eu falei, é isso, né? Quer dizer, pode parecer meio paradoxal, mas na real também é isso, porque a crise é uma demanda externa, né? Então eu acho que toda crise social, ela na verdade retira a gente do contato com o mundo interno, né? A crise puxa, né, a libido para fora, né? Quer dizer, e produz uma desconexão com o mundo interno. Só que sem a gente conseguir se conectar com o mundo interno, a gente não vai conseguir produzir algum dispositivo, escafandro de mediação com a alteridade, né? Tira do mundo externo e do mundo interno, né? A dissociação corta a relação que a gente tem com o outro e com o outro dentro da gente. Eu estava pensando na ideia de cultivo de alma, né, do Hillman, quando ele diz, né, o trabalho de uma consciência que reflete, né, que pode refletir sobre as questões para transformar os eventos em experiências. No mundo que a gente vive com tudo muito rápido, né, as pessoas não têm tempo. Elas vão refletir, porque refletir significa se debruçar sobre algumas questões, pensar, olhar de novo, desolhar para olhar de novo, né? Acho que bem... E aí, pegando... Eu sempre falo isso, né? Um título do livro, acho que da Verena Caixa, que ela fala, né? A alma precisa de tempo, né? É o tempo disso, né? De você poder olhar, se relacionar com aquilo, entender, achar... Na correria, não é um valor mais isso, né? Acaba sendo... Tempo é mais tempo para fazer o quê? Não é ganhar tempo e não fazer nada, né? O que eu tenho visto no consultório em relação a isso é que as pessoas estão se afastando, principalmente os mais jovens, da própria experiência. Então, vivendo a vida num distanciamento virtual que diminui muito os canais de informação que a psique da gente recebe. Dentro do virtual, basicamente, a gente recebe informações
auditivas e visuais. Toda a dança corporal, o estímulo tátil, o calor, o cheiro, o impacto emocional, o manejo do silêncio, isso tudo é informação que acaba não chegando. E as pessoas vivendo para fora da experiência, elas ficam para fora da dimensão trágica da existência. Quando você fica matando gente no virtual, a pessoa morre e aí você recomeça o jogo e mata de novo e recomeça o jogo. Vai matar de fato alguém, vai participar da eutanásia de um bichinho seu, vai de fato ver uma cobra comendo um sapo, vai lidar com a intensidade emocional dessa transformação entre vida e morte. Outro dia estavam me contando um sonho de um menino, o sonho tinha um menino recebendo, o moleque estava assistindo uma cerimônia de execução pública e aí cortam a cabeça de alguém que vem rolando e cai no colo dele a cabeça. O moleque tinha uns 5 anos, isso é um sonho da pessoa. E aquele olhar entre ele e a cabeça e assim, demora para a morte ir embora, porque aquela cabeça olhou para ele por um tempo antes de esvaziar. Quer dizer, na hora que a pessoa, até no sonho, tem uma experiência desse nível de intensidade, alguma coisa se transforma. Mas se você fica matando no virtual, que tipo de experiência de vida é essa? Que tipo de dimensão trágica? Que tipo de experiência de mundo a gente tem se a gente está enfiado dentro da casa da gente se relacionando só com o TikTok? E tem uma questão de rede cerebral também aí, né? Porque se a gente não entra nas redes de descanso, as redes de descanso, aquela rede de modo padrão, que até ela adoece, né? Depois eu passo para você falar sobre isso. Se a gente está sempre nas funções executivas, quando a gente descansa, funções executivas são as funções que a gente tem tarefa, né? Se você para as tarefas e entra na capacidade de divagação, você entra nas possibilidades das relações improváveis, nas conexões improváveis, que são as possibilidades de criar novas coisas, novas conexões, novas ideias, novas atitudes, que a gente não está entrando nesse lugar nunca, o cérebro da gente está ficando exausto. E até parece que a rede de modo padrão está adoecendo, porque quando você começa a divagar, você divaga sempre aqueles pensamentos, aquelas fantasias que se repetem, as fantasias obsessivas e que não é mais aquelas fantasias que levariam a novas possibilidades. Então a gente está virando isso que vocês falam, vai ganhar tempo para quê? Que não é para divagação, que não é para ficar cultivando a terra, que não é para ficar regando a... Recente, que elucida bastante esse nosso funcionamento, né? Acabou nosso tempo? Por falar em temporalidade, né? E esse tempo sem fazer nada, né? A gente não está fazendo nada. Essa que é a grande revelação dessas pesquisas referentes à rede de modo padrão. Pelo contrário, né? Quando a gente não está fazendo nada, tem um monte de coisa acontecendo fora do controle egóico, né? E essas coisas são muito importantes, né? Conexões sendo feitas, sendo desfeitas, novas conexões aparecendo, várias que não vão servir para muita coisa e outras que podem trazer grandes insights, né? Mas que tem o seu próprio tempo, né? Então, na pesquisa, por exemplo, com experiências psicodélicas, que é algo que eu tô pesquisando nos últimos anos, aí faz bastante recente, que você tem efeitos terapêuticos bastante bem demonstrados de uma experiência psicodélica bem conduzida, desde que bem para os casos para os quais ela é indicada mesmo, muito por conta disso, por conta de tem uma metáfora interessante que um pesquisador faz, que para eu chegar naquela cabana lá embaixo, eu vou por esse caminho que tem uma árvore no esse que tem, né? E o que uma experiência psicodélica faz, e eu amplio aqui para os estados alterados de consciência em geral, incluindo a meditação, é bagunçar a neve. E agora a gente vai encontrar novos caminhos, né? Talvez tenha um caminho que é pior, tem um lago ali, você vai se machucar,
mas você encontra caminhos diferentes, né? Ela faz mais ou menos isso. Então, isso tem um potencial terapêutico muito grande, que não é tão diferente do que a gente faz na clínica, né? Tradicional. Mas qual que é a discussão recente? Já tem gente no meio dessas pesquisas querendo acelerar esse processo. Esse que é o ponto que começa a incomodar. Tem gente querendo separar a molécula específica, tem pesquisa com rato sendo feita já, para ter o efeito antidepressivo sem você precisar passar por essa experiência desagradável, ficar lá, demora muito, né? Vai mais rápido, né? Fica bom logo. E aí a discussão é quente atualmente nesse sentido, né? Será que dá para você pela experiência? Mas mesmo nesse campo, que nasceu com tendo em grande conta o inconsciente, já tem gente querendo acelerar o negócio. Então, ou seja, a briga, o páreo é duro, né? Que a gente está vivendo. Esse tem gente ou tem algo dentro da gente? Eu acho que é bem colocado, Ana. Tem algo dentro de nós sempre que vai querer, né? Dar uma acelerada no processo. Uma espécie de... Tem aquele livro Mais Platão, Menos Prozac. Quase estava pensando, a gente está num momento que precisa mais Krenak, menos Ritalina, algo do tipo. Mas eu tinha pensado também em falar uma outra coisa, que foi a primeira coisa que eu tinha pensado para a mesa, que eu acabei não falando, que quando eu vi o tema, né, crise, que fazer em tempos de crise, psicologia indiana para tempos de crise, a primeira coisa que eu pensei foi que pessoas que eu admiro, né, assim, fizeram em tempos de crise, né? E aí eu fui atrás de reler umas coisas do Guimarães Rosa, que é um cara que eu gosto e que eu estudei uma época, e aí eu fui ler umas coisas do Guimarães Rosa, que ele viveu um período muito crítico quando ele foi vice-cônsul em Hamburgo, né? O Rosa foi vice-cônsul em Hamburgo de 1938 a 42, né? Então, ele estava lá na Alemanha quando o governo brasileiro, né, quando Getúlio Vargas rompe com a Alemanha, se junta aos aliados, né, que até então, que isso foi no começo de 42. E o Rosa e mais outros 100 diplomatas, ele, a esposa dele, mais ou menos 100 diplomatas brasileiros foram confinados num hotel em Baden-Baden, ficaram cerca de 100 dias com racionamento de alimento, até conseguir negociações para poderem voltar para o Brasil. E antes disso, claro, ele estava lá desde 38 vivendo a guerra, né? Vivendo primeiro uma decepção pessoal dele, que era um cara apaixonado pela cultura alemã, então, e quando ele chega, era apaixonado por Goethe, apaixonado, e quando ele chega lá, a decadência da toda, o hitlerismo e tal. E aí né? E isso, se num primeiro olhar pôde parecer uma espécie de alienação ou escapismo, depois, tardiamente, se mostrou que não. Porque, na verdade, anos depois, porque o Rosa raramente falou disso, se descobriu que ele e a esposa dele, no consulado lá de Hamburgo, criaram todo um estratagema e salvaram muitos judeus, né? Conseguiram fazer ela cuidava da parte, mais ela e ele assinando como cônsul adjunto, muitos passaportes, assim, e se descobriu também que havia investigação secreta sobre o Guimarães Rosa na Gestapo, na polícia nazista. Tem documentários hoje sobre isso, assim, que eles pegaram falas antinazistas dele dentro do consulado. Tem, inclusive, no dossiê da Gestapo, tem um jornal que ele desenhou na orelha do jornal uma forca com Hitler enforcado. E então, quer dizer, o que me parece é assim, que, na verdade, ele só pôde ter um engajamento com o mundo social justamente porque ele manteve um espaço de contato com o mundo interno, com o próprio inconsciente muito vivo. Então, o primeiro tópico que me pareceu do Rosa foi esse. O segundo foi velho, com condições boas, mas, né, velho, você está envelhecendo. Você está envelhecendo desde que você nasceu. Né? Não é que começou agora, né? Então, você estava pensando nessa coisa da Anima Mundi, nesse sentido, né? Como é que a gente cuida? Como é que essa alma do mundo pode ser mais
menos sintomática, vai. Não que eu acho que, né, exista esse lugar, assim, não, né, mas como lidar com esses sintomas todos, né, para dar lugar para isso, que é uma expressão, né, das nossas, da psique. E que também eu gosto da ideia que tem, né, a gente tem ideias, a minha psique, eu não sei o quê, né, não, né, a gente está inserido, isso que a gente chama da minha psique, a gente está inserido nessa psique do mundo, né, nessa alma do mundo. Então tira também essa coisa, tira o homem do centro, né, como o que sábio faz. E aí eu acho que a ideia, de novo, né, reanimar o mundo. Tem aí uma pergunta. Sou estudante de psi, quarto semestre, já formada em Direito. Vejo que o meio acadêmico como um todo isola, quase que exclui a alma, o luminoso, a espiritualidade. Por que isso acontece? Por que tanto medo? Uma das coisas que só começando a pensar isso e tentar responder, uma das coisas que a Leia falou a respeito de Dionísio é que, invocado ou não, ele estará presente, e a fala é: você vai conhecer Dionísio pela tragédia, pela paixão ou pela loucura, você que escolhe. Então, é sempre muito assustador as formas como a tentativa de sair do controle racional coloca a gente, tudo que é novo é muito assustador para o ego, porque a gente, de novo, ou tem uma boa ligação com o arquétipo criança e suporta o não saber lidar com os novos instrumentos ou com as novas informações que estão vendo e ter um manejo daquilo todo desajeitado, porque tudo que é novo, como um passarinho que nasce feio, torto, desajeitado, e a gente tem que suportar aquela feiura e a nossa feiura naquilo. Sabe quando a gente resolve fazer alguma coisa pela primeira vez? Vai ser sempre desajeitado. Vai fazer um curso de renda. O tempo que você fica naquilo, a quantidade de mouse que você tem vontade de jogar. Totalmente desajeitado, mas no final. Desajeitado. E vai sair errado, você vai esquecer milhares de recibos. É muito difícil suportar o novo. E o controle racional dá para a gente uma estrutura que a gente vai fazendo como se a gente fosse potente. A gente é completamente impotente frente à vida agora, mas para suportar a própria impotência precisa de muita maturidade. Então aí eu gosto do Hillman, né? Quando ele inclui a questão assim, né? Como é que a gente inclui na vida, né? Aquilo que é torto, esquisito, atrapalhado, rasgado, né? Porque a cultura não favorece isso. Isso ou você ou está em alguém, está fora, né? E então você não inclui, como se você tiver algum tipo de problema ou dificuldade, tem alguma coisa errada, né? Como se a vida normal implicasse não ter problema nenhum, quando a verdade, a vida normal implica ter problemas. Não existe psique, né, sem as suas dores, seu sofrimento e tal. Então eu acho que uma grande dificuldade é essa, é você lidar com aquilo que é torto, esquisito, rasgado, e que isso faça parte, e não como algo que está errado, mas algo com que você lide, não tem que acabar com isso, mas lidar. Essa ideia eu acho que é super importante nesse. A questão da crise, ele estava falando do Horus, né? Na crise, como é que ele lidou com aquilo? Ele foi achar uma normatização para a vida dele de algum jeito, que mesmo em crise, ele conseguiu fazer uma contenção do desespero, né? Então não vamos entrar em desespero porque não tem saída. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o caminho do voltar para dentro, o caminho do lúdico, quer dizer, a gente mesmo no caos, a gente vai procurar uma ordem para poder se estabilizar e poder olhar as coisas para poder andar, senão você entra aquele paciente que chega para você e fala assim, eu não sei o que eu faço porque, está acontecendo isso, está acontecendo. Calma, respira, vamos por partes, quer dizer, você vai ter que dar ordem no caos, senão não consegue ir para frente.
E às vezes essa ordem é bem primitiva, né? Uma rotininha cotidiana, é um tomar banho, almoça, janta. Lógico, né? Você sair, você ir para um parque, você, sabe, dá meia hora do teu dia, dá 15 minutos do seu dia para fazer alguma coisa que não seja aquela eu preciso, eu tenho que, quer dizer, é isso mesmo. Agora eu vou perguntar, a gente não fez isso também com a pandemia? Todos nós, de uma certa forma diferente, mas a gente fez, cada um da sua forma, o que ele fez lá, não? Talvez não tão estruturado, claro, mas cada um fez, né? Cada um se colocou em algum lugar para não enlouquecer. Sim, é verdade. Você acha que todo mundo conseguiu fazer isso, de não enlouquecer? Não. Ainda bem que não, acho que espero que os que estão aqui, sim. O que eu vi no começo da pandemia foi o primeiro movimento que eu via nas pessoas foi uma tentativa de trazer para dentro de casa a mesma exteriorização maníaca que a gente tinha fora. Então agora eu vou aproveitar para aprender a fazer pão, eu vou arrumar todos os armários, eu vou fazer... Virou uma hipereficiência dentro de casa que parecia, era igualzinha a mesma mania de fora. Depois a pandemia não acabou em 15 dias, demorou mais e continuou. E o que eu vi em algumas pessoas que foi muito interessante, que é um pouco isso que a Leia está falando, de um reaviventar a vida, mas de um jeito que às vezes era muito assustador, a própria psique começou a se exteriorizar e as pessoas começaram a escutar passos, gente andando no telhado. Eu atendi uma moça que tinha uma menina demônio que estava na janela e estava não podia olhar de jeito nenhum para a menina demônio, porque enquanto a menina demônio fosse uma possibilidade, ela não estava louca, mas se ela visse e estivesse lá, aí danou-se, aí concretizava. Eu tinha uma que tinha medo do ralo do banheiro e era muito simbólico o ralo do banheiro, ia aparecer coisas lá de dentro. Então a própria psique, uma coisa que o Jung fala quando ele ia para a torre, ele falava que ele conversava com as panelas e que os ruídos viravam uma sinfonia e que ele via gente, templários indo para Jerusalém e tinha os mortos de Jerusalém chegando. Então a própria vida, o cotidiano das pessoas começou a ficar impregnado do inconsciente e se manifestar. E conversar com eles por outros caminhos, essa ideia, né? Você vai ver Dionísio, você vai ver o teu inconsciente pela porta que ele quiser entrar. Eu tinha um que sonhava que estava guerra no mundo e ele estava dentro de casa. E ele fechando a porta e botando grade até que pela porta dos fundos, e aí era bem engraçado, apareceu uma porta no quintal por onde os refugiados começavam a entrar. E quando ele viu o quintal dele estava cheio de gente. Então a gente até tentou. Né? A gente tenta, né, respondendo a por que a educação é tão polarizada na função pensamento, na racionalidade, a gente tenta ter a fantasia de potência e de controle sobre a vida. A gente tenta, até pensando em crianças, sabe? Se você tem 2 anos de idade e olha para o mundo e não tem um impulso de onipotência, você não vai para lugar nenhum. Você se percebe desse tamaninho, com a vida imensa, um mundo enorme pela frente, e se não tem um impulso da fantasia de onipotência, a gente não sai da cama de manhã. Mas quem suporta a impotência? Ou quanto de maturidade a gente precisa para suportar a própria impotência? A gente procura culpa. A criança busca a culpa. Você vai falar, a gente fala, os pais se separaram, a gente fala para a criança, não foi você. Não. Que horror, não fui eu. Sabe, não fui eu, que coisas horríveis podem me acontecer sem que eu tenha controle nenhum. Não, pelo amor de Deus, foi porque aquele dia eu briguei com meu pai que ele separou da minha mãe. Porque senão eu vou entrar em uma angústia insuportável. Então é muito difícil viver o novo, viver a impotência, só que a psique demanda. É um vazio, não é? Esse espaço do não fazer, né? Que eu acho que entra na questão da meditação também, né? Essa pausa, o que eu faço com esse vazio? Quando a gente supõe, meio Winnicott agora, né? Quando você supõe que tem dentro de você um eu verdadeiro que você precisa encontrar,
você tem essa experiência, ainda que teme de um eu verdadeiro, você ainda suporta um vazio para se observar. E quando dentro de você não tem ninguém? Quando a sensação é que não tem ninguém em casa, você só viveu uma vida exteriorizada e adaptativa. Sabe? Que você vai olhar para dentro e não vai ter nada, nada, nada. Aí é meio dilacerante a experiência. Uhum. Que é o afastamento, né? Que é onde as pessoas vão vivendo esse afastamento faz o que está sendo posto fora, né? E para mim, muito claramente, isso que ela está falando, os meninos estão falando, é um afastamento do fora e do dentro também. Né? É uma vida que diminui muito a qualidade das relações. O povo está sempre se conhecendo, sabe? Tá todo mundo no Tinder e aí a gente só está se conhecendo e aí sai 2 vezes com um, 2 vezes com o outro. As pessoas estão com... Eu acho tão maluco isso, as pessoas estão com dificuldade para namorar. Qual é o problema de namorar? Sabe? De se comprometer por um tempo, de ter uma experiência com uma pessoa, com 2 ou com 3. Não, a gente só está se conhecendo, então o estar com alguém, ou experimentar estar com alguém no outro nível é uma perda do quê? É uma perda de alguma coisa, de uma fantasia de liberdade. Isso é uma coisa gozada que a gente está vivendo agora, de distanciamento do mundo e das relações. Talvez o medo de frustrar, né? O medo da frustração ali na frente. E vai frustrar, né? De qualquer jeito. É uma coisa que é honesta. Na hora de casar, se for fazer os votos, uma única coisa honesta que eu posso prometer para quem vai conviver com o mundo é que eu vou te frustrar em todos os sentidos. Eu vou te frustrar, te magoar, te agredir. Tenho certeza. Eu acho que você ia falar que a única coisa honesta é alguém casado. A única coisa que eu posso dizer honestamente para alguém é que, olha, vai dar ruim. Eu vou te todas as minhas promessas eu vou falhar, e todas as suas você vai. E que vamos tentar lidar com isso. E agora nasceu a criança que vai durar 150 anos. Pelo amor de Deus. Para mim, esse apego todo a essa vida, ao ego, né? Para mim, ou a questão quando vem da adoção, mas eu não quero adotar porque eu quero para minha genética, por que esse apego todo à própria genética, sabe? Por que esse amor todo a você, ao seu ego, à sua durabilidade? Não vai viver outra experiência. Para mim, esse estou durando mais é uma tentativa meio desesperada de não abrir mão, do ego não abrir mão do controle da própria vida em direção aos deuses, sabe? O medo da finitude. Faz o que quiser. O medo de que as coisas acabam. As coisas acabam. Mas elas acabam. Mas é interessante quando você pega a conversa de 2 pessoas, ou 3, idosas, bem idosas. Você já teve a oportunidade, tipo assim, aquelas que estão na fila do médico, né? Ah, então você está quieto aqui. Então, eu tô com 75 anos, eu tô com 82. Nossa, mas eu tô com 85. Quer dizer, para essas pessoas, parece que existe assim até uma satisfação de dizer quanto elas estão com mais idade, porque elas estão ali ainda. Vencedoras. Né? Elas estão ali ainda. Então, assim, essa questão do envelhecimento, ela é bem discutida, porque tem pessoas que têm o medo do envelhecimento, por uma série de coisas, outras que encaram bem o envelhecimento, porque é mais um dia que eu vivi, eu cheguei até aqui porque eu envelheci, enfim, né? Mas é interessante quando você vê essa conversa das pessoas que estão mais idosas e às vezes em situação precária, porque elas são ali numéricas, vão passar por consulta, às vezes até com problemas, enfim, mas elas ficam assim se vangloriando quem tem mais idade para provar que está melhor que o outro. Eu acho que às vezes é a questão da morte, né? Se a gente pensar um pouco se o cultivo de alma, essa coisa de profundidade, você busca a Hades e você vai lidar com a morte, porque a morte está lá, e aí não vou dizer morte literal, não, mas quantas experiências de morte a gente vai tendo exatamente para incluir a morte, né? Morre o corpo e tal. E eu acho que é difícil isso, né? Porque é como se as coisas não pudessem morrer, porque vem frustração, como se o tempo inteiro você tivesse só que ter
ganho. E ganho não é ter morte. Tem aquele livro, né? Morte, um dia que vale a pena ser vivido. É interessante, porque traz exatamente isso. Quando as pessoas chegam naqueles cuidados paliativos, porque não tem mais o que se fazer, então como é que elas olham para aquilo? Quer dizer, a finitude ali, chegando, e não tem mais desculpa, não tem mais o que fazer. Isso é bem interessante, sim. Então, e aí eu acho que nessa ideia, o quanto a gente lida o tempo inteiro, vai, no consultório, que essa é a experiência com morte, né? Mesmo que não seja uma morte de alguém que morreu, foi enterrado, cremado, sei lá o quê, mas morte, né? O tempo inteiro isso. Fiquei curiosa para ouvir a fala do Doug sobre a crise na psicologia. Você mencionou assim por cima? E a gente vai voltar lá atrás. Aqui, isso é cultivo de alma. Com tranquilidade. Bom, dos últimos 10, 15 anos, eles são, boa parte das pesquisas são com pessoas em estado terminal, né? Então pessoas que têm alguns meses de vida, né? E que estão desesperadas, né? Que querem controlar, né? Então estão dando para o ego um trabalho que não é mais do ego, né? Como é que eu vou controlar? Um caso muito bonito que eu lembro é um homem que ele quer se fazer as pazes com todo mundo, e ele está desesperado porque não vai dar tempo de fazer tudo o que ele precisava ter feito. E depois que ele passa por uma experiência terapêutica com psilocibina, né, o cogumelo mágico, ele abre mão disso e vai até o fim da vida com gratidão por ter vivido, né, uma virada assim, vai sereno até o final, né, que acho que é como nós deveríamos ir, né. E aí então como é que isso se relaciona com a crise na ciência e na psicologia, no meu ver, né? A gente acessa estados alterados de consciência desde sempre, né? Com batida de tambor, com dança, com jejum, com escuro, com substância, sem substância, das mais variadas formas, né? Até que chega num período mais recente da nossa história, começa a surgir uma certa proibição que coincide com esse momento de alta produtividade, competitividade, fazer. A moralidade que vai tirando de cena esses estados dionisíacos de consciência coincide com isso, né? No século XX, né, a descoberta no mundo ocidental dos psicodélicos tem a ver ali com a descoberta do LSD, por exemplo, que foi usado para pesquisas, né, durante quase 15 anos, né? Em universidades importantes, usado em terapia, e aí vem uma proibição, né, vem uma proibição política, né, bem política os psicodélicos são incluídos com todas as outras drogas como de alto risco e são proibidos, e para de ter pesquisa, né, então durante mais ou menos 50 anos, muito pouca pesquisa nessa área, e agora ressurgiu, né, tem esse renascimento psicodélico. Como é que eu acho que isso se relaciona com a nossa crise na psicologia, né? Essa crise que a gente tanto louca ali, né? Não, né? A gente pode ficar com o melhor desses dois mundos se a gente entender que a psique é uma propriedade da matéria viva, né? Então a matéria viva, que é a matéria, o objeto, ela tem querer, né? Ela tem telos, né? Como o Jung colocava. E isso, nesse tipo de experiência, é bastante demonstrado, assim. Então você vê um certo querer surgir dentro de você, muito alheio de você. Eu estava morrendo de medo da morte, mas eu vi o tamanho quanto eu faço parte de uma coisa maior, e que coisa bonita. De onde que vem isso? Vem de um certo outro lugar, né? Os pesquisadores dessa área, das experiências psicodélicas, é bastante forte a ideia de que esse paradigma materialista não serve para pesquisar esse tipo de coisa. Então a gente fica com essas descobertas muito importantes da neurociência, que demonstram como a coisa funciona, mas isso a gente precisa de uma teoria boa, uma teoria profunda para entender. Eu entendo que a psicologia analítica é uma teoria que dá conta desse tipo de fenômeno, né? Então ela é uma das saídas possíveis para essa crise na psicologia, entre evidências que a gente precisa, de certa forma, em alguma medida, mas sem abrir mão sem jogar o bebê junto com a água, né? Sem abrir mão do sujeito. Não sei se... Pensando que existe uma lógica que é que está em outro paradigma, né? Que não está nesse paradigma cartesiano, mas está num paradigma
do sensível, da ordem de uma outra organização, mas que tem um fundamento que daria, acho que, para não como se aprofundar com a alma, porque é algo atemporal mesmo, né? Esse processo da alma, da individuação, você não tem um tempo cronometrado. E o mundo está exigindo da gente, o cronômetro está passando, está rodando, exige produtividade, exige resultado. Isso em todos os cenários que a gente se depara, né? E como a gente aqui que acredita na psicologia profunda, que acredita na psicologia analítica, como que a gente pode contribuir, né, na vida real? Porque, assim, nós estamos aqui falando a mesma linguagem, está super confortável aqui. Quando a gente vai para a vida como ela é, as pessoas estão, cada uma na sua corrida, no seu cronômetro, na sua entrega. E a alma, assim, totalmente desconectado do eu, da alma, assim, parece que é o que menos importa. As pessoas não têm consciência. E em contrapartida, todo mundo adoecido, todo mundo triste, todo mundo se medicando. Mas, posso falar uma coisa só para complementar, assim? Eu acho que existem outras formas da pessoa se conectar com a alma dela sem perceber que está conectada. Então, sei lá, no momento que está cozinhando ou no momento que está construindo alguma coisa, por mais que não tenha a intenção, assim... Eu acredito, mas eu acho que as pessoas não estão indo nessa, elas estão só fazendo. Eu estava aqui pensando, na hora que você estava falando, por exemplo, uma coisa, quando eu me formei, era muito óbvio, muito antes disso, no tempo do Freud, no tempo do Jung, eram terapias que aconteciam todo dia, 3, 4 vezes por semana. Quando eu me formei, era muito natural que os adultos viessem 1 vez por semana e as crianças viessem 2 vezes por semana. Quando eu recebi uma